Mateus 19:1 diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se ao território da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, homem e mulher, os fez? E disse: Portanto, deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? Disse Jesus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, permitiu repudiar as mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se é a condição do homem relativamente à mulher, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, então não convém casar. Belas palavras dos discípulos. E ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber estas palavras, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, que receba. Queridos, terminamos o mês de abril, mês esse comumente aceito como mês missionário. E agora nós vamos entrar no mês de maio, na verdade já entramos no mês de maio. E tanto abril como o mês de maio, nós trouxemos um tema, abril voltado para missões e maio voltado à família. E por que demos um tema para ambos os meses? Assim como abril, onde nós falamos de missões, é necessário também em um determinado momento do ano, nós separarmos para falarmos sobre família, por determinados temas, possa ser que nós venhamos esquecer, venhamos deixar de lado, e para que isto não ocorra, nós separamos meses chaves para se falar sobre temas chaves. Então, em abril, nós falamos sobre missões, e não é porque terminou o mês missionário que nós vamos deixar de orar por missões. Nós devemos continuar orando por missões, porque nós não fazemos missões, nós estamos em missões. E no caso do mês de maio, ele é comumente aceito o mês das mães, o mês das noivas e também o mês da família. E hoje, nessa primeira reflexão, neste mês de maio, eu gostaria muito de começar falando, e é o meu propósito falar sobre o divórcio, porque é algo que acontece em nosso dia, nas nossas rotinas, no meio dos casamentos. Então eu gostaria de refletir um pouquinho sobre isso. Por isso, eu me deparo com Jesus. Em Mateus, capítulo de número 19, verso de número 1 até o verso de número 12, Jesus está ensinando, é algo rotineiro da vida dele. E Jesus, ele é mestre, e ele é um mestre do povo, ele é um mestre no povo, ele é um mestre com o povo. E sendo mestre, Jesus passeava livremente pelas ruas de Israel, e automaticamente as multidões se aglomeravam para ouvir os seus ensinamentos. Então, alguns eram curados, como a própria Sagradas Escrituras diz, outros eram alimentados, tiravam as suas dúvidas. E sendo mestre, Jesus estava passível a determinadas perguntas, pois o mestre tem aluno, e o aluno tem perguntas. Logo, este aluno, ele pode perguntar ao seu mestre. Então, Jesus sendo mestre, Jesus sendo professor, ele era passível, suscetível a indagações de cunho espiritual, indagações de cunho social, indagações de cunho familiar. E houve momentos em que Jesus falou sobre determinados assuntos por vontade própria,
Partiu dele, ele iniciou a conversa, ele que toma a frente e puxa ali aquele assunto, mas há momentos que não é assim. Há momentos em que Jesus não vai falar sobre aquele assunto, mas tem que falar. E por que Jesus tem que falar? Porque alguém, naquela multidão, levantou a mão e fez a pergunta sobre aquele assunto. Logo, o Cristo, então, como mestre, tem que responder. E é justamente isso que acontece em Mateus, capítulo de número 19, verso de número 1 em diante. O que é que Jesus está respondendo? Está respondendo sobre um assunto cotidiano, um assunto rotineiro, um assunto social. Jesus está falando sobre casamento e Jesus está falando também sobre o divórcio. Mas para que você e eu possamos entender sobre o divórcio, é necessário entendermos primeiro o que é casamento. O que é casamento? Como é que eu posso falar do divórcio se eu não sei o que é casamento? Então eu preciso entender sobre casamento para depois entender um pouco sobre divórcio. E aqui eu quero abrir um parênteses e deixar bem claro para cada um dos irmãos que eu não tenho a pretensão de, em poucas palavras, em poucos minutos, tratar este assunto que é tão profundo, que é tão complexo, como sendo um tratado final. É isso e pronto, acabou. Eu não tenho essa pretensão, porque aprendi algo com meu amigo Salomão. Quando Salomão escreve o livro de Eclesiastes, ele diz que a realidade, na verdade ele não diz isso, mas eu estou dizendo em cima do que li. A realidade, ela é muito mais complexa e profunda do que aparenta ser. Então, quando nós trazemos isso que eu acabei de dizer para a nossa realidade, e estamos falando sobre o divórcio, então a palavra divórcio, a palavra casamento, aparenta ser alguma coisa. Entretanto, por trás da palavra é muito mais complexo, é muito mais profundo. Então eu não tenho a pretensão de tratar em poucos minutos um assunto tão complexo e tão profundo como sendo um tratado final e determinante do assunto. Eu não tenho. Então, por favor, entenda muito bem o que eu quero dizer aqui nesta manhã. Então a pergunta é: o que é casamento? E a resposta em síntese, eu digo para você que casamento ele é a união perfeita. Repito, pergunta: o que é casamento? Resposta de forma bem simples: união perfeita. Isso é casamento. Só que dentro do universo do casamento, então surge uma pergunta em cima da resposta. A resposta é união perfeita. A pergunta que surge em cima dessa resposta é: como pode ser perfeito o que é composto por seres imperfeitos? Como pode ser perfeito o que é composto por seres imperfeitos? E de fato, dentro do casamento, nós vamos encontrar pessoas imperfeitas. O casamento é composto por componentes imperfeitos. Só que o elo de ligação que os une, que une o imperfeito, é justamente perfeito. E qual é o elo de ligação que une o imperfeito? O amor. O amor é perfeito. Em outras palavras, quando eu digo o que é casamento, e a resposta é: o casamento é a união perfeita, eu posso acrescentar: o casamento é a união perfeita em amor. Isso é o casamento. E isso me faz lembrar do trecho em que Paulo, escrevendo a sua máxima sobre o amor, em 1 Coríntios, capítulo de número 13, ele vai demonstrar a perfeição do amor. Só que quando chega no verso de número 13, Paulinho então diz assim: agora, pois, permanece 3 elementos: a fé, a esperança e o amor. E o maior de todos estes, o amor. Só que todo o capítulo Paulinho está falando sobre o amor, está demonstrando a perfeição do amor, e ele finaliza assim: tem 3 elementos que vão ficar aí: a fé, a esperança
e o amor, e o maior de todos, o amor. Só que Paulo, ele mostra no capítulo 3, na sua máxima teológica sobre o amor, Paulinho demonstra que o amor é maior que os dons espirituais. Então, em vez de buscar os dons espirituais, você poderia buscar também o amor. Então, não só busque os dons, mas busque também o amor. Paulinho diz que o amor é maior que os dons espirituais. Paulinho diz em 1 Coríntios 13 que o amor é maior que toda a ciência, que todo conhecimento linguístico, acadêmico, constitucional que você possa adquirir, científico que você possa adquirir. O amor é maior que toda a ciência, que todo o conhecimento. O amor é maior que todos os bens. O amor, segundo Paulo, ele é maior que toda a generosidade. Tanto que Paulo ainda diz: do que adianta eu queimar o meu corpo em prol de alguém se não tem amor? É maior do que toda a generosidade. Entenda, o amor é uma relação de estranhamento, pois na fusão de seres imperfeitos vai ser estranho. Quando os seres imperfeitos se conectam, se unem pelo elo perfeito do amor, isso vai ser estranho. O amor, ele é uma relação de estranhamento. Entretanto, este amor é o único elemento capaz de transformar um em dois e dois em um. É o que está escrito em Gênesis, capítulo de número 2 e verso de número 4. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Partindo desse pressuposto, o casamento não é o papel. E repito, o casamento não é o papel. E o casamento também não é a religião. Quando você vem para um lugar como esse, você casa no religioso. Mas o papel, ele é uma comprovação social, constitucional, civil, organizacional, administrativa, legalista, do amor que sinto pela outra pessoa. E o que eu quero dizer é que quem ama legaliza, quem ama assume. Então o casamento não nasce quando tem papel. O papel é uma consequência do amor que você sente por aquela pessoa, e você coloca isso de modo civil, social, para todo mundo ver: eu assumi o amor que estou dedicando em vida por fulano de tal. Casamento é isso. O casamento é a união perfeita em amor. E isso é tão verdade que Paulinho escreve em 1 Coríntios, capítulo de número 7, e verso de número 12. Ele diz assim: mas aos outros digo eu, não o Senhor. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher não crente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido não crente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Dia 1º de maio, Daniela e eu fomos na casa de um casal de irmãos. Inclusive, a mulher começou em Lagoinha, São Miguel, aqui conosco, estão morando em Suzano. E Daniela e eu chegamos lá, e nós gostamos muito dessa irmã. E essa irmã, então, começou a contar um pouco como eles se conheceram. Chegou um dia em que ela falou: pastora, eu encontrei uma pessoa que é muito gente fina, ele é homem, é responsável, e deu um monte de qualidade sobre ele. Só que tem um problema: ele não é cristão, ele não é crente. Eu falei: irmã, continue orando. E se a irmã percebeu que há o amor nasceu, o amor brotou, e ele tem características de homem, vá fundo, que no tempo certo Deus vai escancarar o coração dele.
E aí então ela disse para ele o seguinte: eu sou cristã, sou da Lagoinha, em São Miguel, não deixo a igreja e vou sair de Suzano para cooperar lá. E ele disse: ok, eu vou conhecer porque não entendo muito e tenho uma certa aversão. Mas onde você for, eu irei. Foram as palavras dele. Conclusão: este homem veio não crente, veio para cá, começou a ouvir a palavra de Deus. Aí ele começou a sentir algo diferente, incomodar dentro do interior dele. Ele aceitou Jesus no dia que ordenamos alguns pastores aqui. Ele recebeu o batismo nas águas, fez a escola de batismo, foi batizado nas águas e está pronto para trabalhar. E ele disse para mim: pastor, eu quero trabalhar na igreja. O casamento é a união perfeita em amor. O amor, entenda uma coisa, irmãos, é o único capaz de transpor as diferenças dos imperfeitos. Isso é amor. O amor é o único capaz de quebrar as barreiras, e tudo o que o amor faz, transpondo as diferenças e quebrando as barreiras, o amor faz sem efeito colateral. O amor é o único capaz de gerar vida sobre os imperfeitos. O amor é o único capaz de gerar esperança sobre os imperfeitos. O amor é o único capaz de gerar salvação sobre os imperfeitos. O amor é o único capaz de dar crescimento. E veja, todas essas características que eu estou dando como consequência do amor, denota o que é casamento. Isso que eu estou te falando é casamento. O que não tem isso é duvidoso. É questionável se é ou não casamento. Agora que sei o que é casamento, então surge a pergunta: por que é que Deus odeia o divórcio? Porque Malaquias, o profeta, escreveu no capítulo de número 2 e verso de número 16: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Então, quando eu olho para a afirmativa conceitual do profeta, eu tenho que fazer uma pergunta sobre a afirmativa conceitual. E a pergunta que faço sobre a afirmativa conceitual do profeta é a seguinte: Malaquias, de que divórcio nós estamos falando? Qual é o divórcio que Deus odeia? Que tipo de divórcio Deus odeia? E eu acredito que a resposta está nas palavras do Cristo no texto-chave que nós lemos em Mateus, capítulo de número 19, e verso de número 8, Jesus disse assim, disse-lhes ele, quem disse? Jesus, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu divorciar das suas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Então voltemos para perguntar: qual é o divórcio que Deus odeia? Resposta: o divórcio que Deus odeia é o divórcio da dureza do coração. Em outras palavras, é a banalidade do casamento. É o divórcio por qualquer motivo. Motivos banais, ínfimos, pífios. Esse tipo de motivo que não é motivo, é esse tipo de divórcio que Deus odeia. Então aí eu fiquei pensando sobre exemplos de motivos pífios, ínfimos, fúteis, que provocam divórcio que Deus odeia. E o primeiro motivo que eu encontrei foram conflitos e discussões. Motivo pífio. E sim, venhamos e convenhamos, discussões e conflitos desgastam o casamento. Desgasta o casamento.
Entretanto, eu quero deixar bem claro que o conflito e discussão que eu estou aqui também querendo dizer, o problema do motivo que realmente pode provocar um divórcio, é justamente o conflito e a discussão que inferioriza uma das partes no casamento. Aí pode culminar no divórcio. Outro motivo pífio ínfimo: metodologias de organização do lar e criação do filho. Isso também dá divórcio. E veja bem, irmãos, eu não estou achando ruim você ser organizado, porque eu amo a organização. Eu amo tudo alinhado, tudo simétrico, tudo bonitinho, ajeitado. Eu gosto dessas coisas. Tem até um diácono da nossa igreja que tira um sarro do pastor Rodrigo, porque todos os dias que o pastor Rodrigo chega aqui, aquele balcão está torto. Não está alinhado com aquele outro negócio que eu não sei o nome, está do lado. Então eu vou e ajeito para ficar alinhado. Eu vou ali no balcão do Renan, eu falo: Renan, esse negócio que eu não sei o que é, ele tem que ficar assim. Eu tenho um toque. Eu não posso deixar ele reto, alinhado. Eu gosto da organização, mas veja bem, irmão, o problema da metodologia organizacional dentro do casamento não é você ser organizado, mas é só prevalecer o teu jeito. E você ainda dizer que o teu jeito é o certo e o do outro é errado. E o que o outro fez, você vai e desfaz. Porque não é para deixar desse jeito. Porque eu já falei que é para deixar assim. Que eu já pedi para deixar assim. Eu estou cansado de falar com todos vocês não percebem? Tipo, o chefe da família sou eu mando aqui. É esse tipo de metodologia de inflexível, que você nem percebe, mas você coloca uma ditadura doméstica dentro da sua própria casa, aprisionando e confinando os teus familiares, pode provocar o divórcio. Outro motivo pífio, mas esse é o pior de todos: o orgulho. E por que o orgulho eu caracterizo como sendo o pior de todos? Porque uma pessoa orgulhosa não sabe pedir perdão. Não sabe. Uma pessoa orgulhosa não sabe pedir desculpa. Uma pessoa orgulhosa não sabe reconhecer o próprio erro. Não sabe. Você pode perceber que nas suas discussões geralmente é uma das partes só que toma a iniciativa. O outro não toma por quê? Porque acha que sempre está certo. E o orgulhoso é aquele que acha que está certo e não termina a discussão até que a outra parte entenda que ele está certo e assuma que ele está certo. Esse é o orgulhoso. Aquele que impõe, o que não perde nenhuma discussão, sempre está certo, não erra, não sei como é que ainda está na terra. De tão perfeito que é, nem Enoque chegou a tal perfeição, e ainda está na terra. Outro motivo pífio, ínfimo: opressão, porque há cônjuge que controla celular, mensagens do celular, há cônjuge que controla o cartão de crédito, a conta bancária, as idas, as vindas, com quem foi, com quem estava falando, por que está falando até agora, quem estava lá, quem não estava, controle. Trata o outro como um animal que coloca no cabresto, não pode soltar, não pode deixar ir. Outro motivo pífio: inferiorização, trata o cônjuge como burro. E o pior é que fala isso para outras pessoas. Reunião de família, pronto. Amigos, se desfaz do cônjuge. Na cara larga, na cara dura, na frente dele, inferioriza o cônjuge. Outro motivo pífio: tratar o casamento como se trata e se troca roupa. Lida com o casamento, troca de parceiro como se trocasse de roupa, como se trocasse de chip de celular. Outro motivo pífio: o usufruto.
usar a pessoa para satisfazer o meu desejo, e depois que eu satisfiz o meu desejo, as minhas vontades, eu descarto essa pessoa. Tudo isso que eu falei pode levar ao divórcio. Entretanto, são motivos que são pífios, banais. Porque se o casamento é a união perfeita em amor, o amor não usa e depois descarta. O amor não trata como objeto. O amor não inferioriza em detrimento. Ele não faz isso. O amor não expõe ao vitupério. O amor não oprime. O amor não controla. A principal característica do amor é deixar ir. É deixar livre. Isso é tão verdade que o jovem rico veio e falou com Jesus, e Jesus ensinou ele. E diz a Bíblia que quando ele foi embora, Jesus sentiu um amor, uma íntima compaixão, um amor muito grande por ele. Só que Jesus não ficou brigando, vem porque eu te amo. Não, ele deixou ir. O filho pródigo, o pai ama o filho pródigo. Mas o amor deixa livre. O amor deixa ir. Então, que tipo de divórcio Deus odeia? Deus odeia o divórcio que é a banalidade do casamento. Se divorciar por qualquer motivo, isso Deus odeia, motivos pífios, sem profundidade. E partindo desse pressuposto, então você pode perguntar, já que Deus odeia a não compreensão do amor, do que é casamento e a banalização do casamento, então significa que há divórcio que Deus consente? Sim. E a resposta está em Mateus capítulo de número 19, verso de número 9. Jesus diz assim: eu vos digo, porém, que qualquer que de repudiar, se divorciar da sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Mas vamos lá. Quando falamos de relações sexuais, Jesus está falando no literal. Entretanto, existe um significado por trás dos termos relações sexuais ilícitas no Velho Testamento. E no Velho Testamento, a expressão relação sexual ilícita era usada pelos profetas para mostrar para Israel a prostituição espiritual de Israel em relação a Deus, e também mostrar os atos de traição espiritual que Israel cometia em relação a Deus. Então, tanto no sentido literal do termo que Jesus usa, quanto no sentido figurado do termo no Velho Testamento, alusando a Deus, trazendo em questão a alusão a Deus, as duas vertentes falam de traição. E traição, assim como o divórcio, o casamento, é muito complexo e profunda. A traição é a negação da confiança depositada. A traição, ela mexe com moral e por isso dói. Porque é moral, porque não fui suficiente, porque faltou algo em mim. O que faltou em mim? O que é que eu não tenho? O que deixei de fazer mexe com a moral, troca a pessoa e coloca a pessoa no contexto de objeto. Isso é traição. Entretanto, a traição não é somente sexual. Não se iluda com isso. A traição não é somente sexual, porque nós dentro da igreja incriminamos muito quem comete as práticas literais da sexualidade ilícita. Entretanto, nós deveríamos também cobrar aqueles que promovem outros tipos de traição. E quais outros tipos de traição? Exemplo, a violência. A violência é um tipo de traição. Disse
Malaquias, o profeta, no capítulo 2, verso de número 16. E eu gosto desse versículo, só que quando a gente lê, tem que ler completo. Só que quando as pessoas usam esse versículo, só usa a primeira parte do versículo, Deus odeia o divórcio. E a segunda parte do versículo ninguém usa. E o que Malaquias diz no contexto, dando continuidade ao seu raciocínio, ele diz que tem outra coisa que Deus odeia também. Tão quanto a banalidade do casamento, Deus odeia outra coisa. E o que é que Deus odeia tão quanto a banalidade do casamento? Deus odeia aqueles que estão cobrindo a violência com suas roupas. Tão quanto. Então, como se é tratado na igreja? Adulterou com outra pessoa? Pode se divorciar. Mas foi espancado? Continua. Eu não consigo viver desse jeito. Porque a violência é também um ato de traição. Sabe o que Deus está falando por meio do profeta? Que a gente no casamento, que promove a violência verbal, violência psicológica, violência emocional, violência física, no cônjuge. E quando dá hora ele toma um banho, ou ela toma um banho, possa ser, não sei, vai no guarda-roupa, pega a melhor roupinha, passa um perfuminho e vem para um lugar como esse. Tira a roupa desse cabra, dessa mulher, cheia de violência. Isso também é traição. Paulo, meu amigo, escrevendo em Efésios capítulo 5, verso de número 28, ele diz assim: assim devem os maridos amar, não espancar as próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher está amando a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a própria carne. Antes alimenta, sustenta, cuida da própria carne, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, vai se unir na perfeição do amor e se tornar um com a sua mulher. A violência é um ato de traição. Outro ato de traição, outro tipo, mentira. Engraçado, não é que a gente tira pessoas do cargo porque adulterou, mas não tira pessoas do cargo porque mentiu. E a mentira é traição. Porque a mentira, ela trabalha com engano. Você está enganando o cônjuge. A mentira é a manipulação como uma marionete pela falsidade. Isso é mentira. E isso é traição. Então, se isso aqui fosse uma aula, você poderia perguntar para mim: pastor, você é a favor do divórcio? Eu já deixo claro para você que não. Claro que não. Divorciar não é bom para nenhuma das partes, principalmente para os filhos, e me falta tempo de falar das consequências do divórcio. Então eu não sou a favor, entretanto, como pastor, eu não tenho o direito de determinar sobre a vida de alguém, se deve ou não deve continuar, mas como pastor, eu tenho que fazer como Jesus, fazer as pessoas pensar, o que é casamento? O que não é casamento? O que é o amor? E aí então você vai analisar, o que é casamento? Se estou casado. O que não é casamento? Se estou casado. Se tem amor, tem pelo que lutar. Tem pelo que se agarrar. Mas se não tem amor, já está divorciado. Se não há amor, você pode dormir na mesma cama e morar debaixo do mesmo teto. Não tendo amor, você já está divorciado. O amor é a base do casamento. O divórcio não acontece quando se assina o papel no cartório. O divórcio acontece antes disso. É quando extingue o amor. Acabou o amor, acabou o casamento. Logo, eu digo para você com toda a propriedade, o que é o amor? Amor é Deus. O que é Deus? Deus é vida. Logo, o amor é vida. E toda vida pode morrer.
se não for cuidada, se não for zelada, se não for alimentada. Eu posso matar Deus no meu coração. Eu posso extinguir Deus do meu coração. O amor é Deus e Deus é vida, e a vida pode morrer sim. Então, pastor, você vai orar para Deus restaurar os casamentos nesse mês de maio? Claro que não. Porque eu não acredito em oração para restauração de casamento. Porque Deus não tem compromisso com casamento, Deus tem compromisso com pessoas. E pessoas restauradas restauram tudo ao redor, inclusive o próprio casamento. É isso que Deus faz. O casamento é uma consequência das pessoas. Então Deus restaura a pessoa. E pessoa restaurada restaura casamento. É diferente. Mas se a pessoa não estiver restaurada, não tem como ser restaurado nada. Pelo contrário, cria um corpo de morte. Então eu oro muito para que você abra os olhos enquanto há amor. Eu oro muito para que você quebre o seu orgulho e peça perdão a Deus. Eu gostaria que você fizesse isso agora. Daniela, me perdoe. Quando eu não fui homem suficiente e não soube assumir os meus erros, e não soube tomar iniciativa para pedir perdão. Me perdoe quando eu não soube te amar, quando eu não soube te compreender, quando eu não soube te ouvir. Me conceda, por favor, mais uma oportunidade para tentar ser melhor. Peça perdão ao teu cônjuge, e é para fazer isso agora, irmão. Não espera chegar lá em casa, porque a emoção vai acabar. Olha para ele aí, para ela aí, peça perdão agora. Então eu oro para que Deus restaure você, e você restaure o seu casamento. Que Deus os abençoe.